Muito bem, muito bem, muito bem. Encerrado a nossa gravação, né? Gravando aula ao vivo, tá bem? Vocês têm a oportunidade, Jéssica, Alice, obrigado, Paula, obrigado. Jéssica, Alice, quiser fazer algumas considerações, algumas perguntas agora nesse finalzinho, fiquem à vontade. Vocês estão aí ainda, né? Só para eu saber. Professor, Oi. eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou organizar meu plano de estudo, porque para mim matemática é sempre uma prioridade e eu gasto muito, muito tempo em matemática. E eu penso que se eu não gastar tempo agora, lá na frente eu posso me prejudicar, entendeu? Tá. Vamos entender sobre escolhas. Por que matemática é a sua prioridade? A gente deveria estar falando que matemática provavelmente é uma matéria que você tenha mais dificuldade. Isso. E se você tratá-la como prioridade, ela vai vir primeiro em tudo. Mas o vestibular não é feito só de matemática, mesmo o Enem. Entende o que estou te falando? Não tô querendo diminuir a importância que ela tem, eu só estou querendo desmistificar. Porque senão a gente fica muito desbalanceado, a gente fica desequilibrado. Se você acredita. Então, lembra que em um determinado momento da aula a gente falou em hierarquizar, sabe? De entender. Você não precisa montar um plano de estudos literalmente igualitário para todas as matérias. Você pode, na determinação do tempo, valorizar um pouco mais matemática, mas ela tem que estar inserida num contexto geral. Entende ou não? Você pode dedicar, e aí você tem que avaliar, por isso que as métricas são importantes, você tem que avaliar se as outras matérias se sustentam com uma abordagem de tempo menor. Faz sentido para você, Alice? Faz. Então, assim, não é só tirar as outras, porque matemática é mais importante. Você tem que tirar as outras, ou diminuir o impacto das outras, se você tiver condições de sustentá-la com um tempo menor que matemática. E eu não quero dizer que matemática tem que ter menos tempo. Eu só quero que você não negligencie as outras. Então, o que você tem que fazer é, entenda o significado que eu passei para vocês hoje. Você precisa ter uma consciência do material que você tem em mãos. Então, faz uma lista de tudo aquilo que você disponibiliza de necessidade. Tipo, todas as aulas, sabe? Aula de matemática, exercício de matemática. Talvez, sei lá, matemática 1, 2, 3, exercício de matemática, entendeu? Contabiliza tudo isso, certo? A princípio, distribua igualitariamente. Primeira coisa que você vai fazer, vê se encaixa. O tempo que você tem é suficiente para o tempo que você precisa? Então, é a primeira coisa que nós construímos o plano de estudos. O tempo que você tem é suficiente para o tempo que você precisa? Ponto, parágrafo, travessão. Sim, é. Mas, por exemplo, eu não preciso dedicar-me à gramática com a mesma intensidade de matemática. Eu me garanto. Então, se você dedicou 1 hora a gramática e 1 hora a matemática, faz meia e faz 1h30. Faz sentido? Faz, professor. Entende ou não? Entendo. E aí o que acontece? Antes de determinar a distribuição temporal mais customizada, qualifica. Então, você fala assim, matemática dos importantes é a mais importante. Beleza, não tem o menor problema. Então, você vai criar um subcritério dos importantes pelo tempo que você tem e pelo tempo que você precisa. Fala assim, bom, matemática eu ia dedicar 6 horas, vou dedicar 8. Vou dedicar 8 horas. Só que aí, essas 2 horas tem que sair de algum lugar. Então, se você distribui todas as suas demandas igualitariamente, vou imaginar que você vai utilizar 40 horas por semana. 40 horas, uma média de 8 horas por dia, só para facilitar. 5 vezes 8, 40 horas. E matemática, geralmente são 3 matemáticas, 1 hora de aula, 1 hora de exercício, certo? Então, das 40 horas, matemática tem 6, beleza? Beleza. Só que gramática tem 2 horas, literatura tem 2 horas, interpretação tem 2 horas, 1 hora de aula, 1 hora de... Tá tudo distribuído lá, no teu mapa, beleza ou não? Eu não preciso de 1 hora de
gramática, não preciso de 1 hora de interpretação, não preciso. Por quê? Eu sou boa. Estatisticamente, eu me garanto, não é eu acho que eu sei. Você precisa saber defender, entendeu? As suas teses. Tira 1 hora de gramática, 1 hora ali, 1 hora lá, e mais 15 minutos por exercício. Beleza, já ganhou as 2 horas. Agora, matemática, você vai dedicar 8 das 40 horas. Entendeu? É um quebra-cabeça. É uma quebra-cabeça. Mas se você seguir aquilo que eu falei sobre faz uma lista, qualifica, distribua, cria padrões primeiro, depois você customiza. Porque senão vai voltar lá naquele objetivo inicial, que é aquele objetivo sob perspectiva. Entendeu? Lá atrás que eu falei, o meu objetivo é por expectativa. Então, assim, você está me dizendo que você considera matemática muito mais importante. Ela é mais importante? Ela é prioridade? Ou você tem mais dificuldade e necessita de mais tempo? São abordagens totalmente diferentes. Você criar matemática uma atmosfera de prioridade, ela tem que vir primeiro em qualquer lugar. E o resto? E o resto? A gente não vai se dedicar? Então, é por isso que a gente às vezes erra, porque a gente se confunde, a gente fica perdido nesses critérios de qual é o foco assertivo. E ter um foco não quer dizer determinar o mesmo tempo para todas. Você entendeu, Alice? Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Jéssica, quer perguntar alguma coisa? Professor, então, é sempre ideal que eu faça os exercícios do I depois das aulas? Sim. Sim. Por quê? Porque como a aula está fresca, você fala assim, eu acabei não tinha percebido o que estava ali nos comentários, desculpa, Jéssica. Por quê? Muita gente acredita assim, não, mas você vai fazer, você acabou de assistir a aula, você está lembrando, mas é para isso mesmo. Qual que é o seu objetivo no vestibular? Que você lembre da aula, não é? Eu não vejo o absurdo. Mas eu acabei de assistir a aula, é lógico que eu sei. Então, você vai estudar imediatamente pós-aula para aprofundar a raiz do teu conhecimento. E aí, com essa raiz profunda, ela se sustenta até o próximo simulado, até a próxima revisão, e se Deus quiser, até... Porque quando você faz o teu EI, o teu estudo de exercícios, muito depois da aula, o que garante que a sua aula foi bem assistida? E aí você vai ter que usar tudo de novo. Então, o imediatismo da lista, ele se sustenta pelo fato de você manter, sabe, estruturadamente aquele conhecimento, como se você enraizasse isso de uma maneira mais efetiva. Então, eu sou 110% a favor do estudo dos exercícios ser imediatamente pós a aula. Quanto mais tempo, mais informações você perde para poder fazer as aplicações devidas. Certo, Jéssica? Maravilha. Mais alguma coisa, Alice? Mais alguma pergunta, Jéssica? Não, professor. Maravilha. Então, vocês terão essa aula já disponível lá na plataforma, entendeu? Assista quantas vezes quiser, entendeu? Aplique esses conhecimentos, tá certo? Para que, assim, você é a geradora da sua organização. Você precisa entender do teu foco, da estrutura que te leva até lá, ter essa consciência. O plano de estudo é um mapa. Ele precisa ser construído com inteligência e assertividade. Certo, meninas? Obrigado. Semana que vem, segunda-feira é feriado, tá certo? Eu ainda vou pensar sobre o que eu vou fazer nesse feriado, se a gente vai fazer ou se a gente muda a data, mas a gente informa vocês no grupo de elite, tá certo? Beleza? Beijo grande. Boa noite. Boa noite, Jéssica, boa noite, Paula, fiquem com Deus. Hasta la vista.